Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de indicadores fundamentalistas e hoje vamos falar da Wiz Soluções, uma empresa do setor de seguros que teve um crescimento de 46% nos últimos 30 dias e pode ser uma das maiores distribuidoras de dividendos dos próximos anos. Então vamos embora, vamos para a análise, sem enrolação! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernando e esse é o Rapidinhas de Investimento. Essa análise vai ser dividida em 5 grupos de indicadores: os de valuation, os de endividamento, os de eficiência, os de rentabilidade e os de crescimento. Como sempre, vamos começar com algumas informações que os investidores iniciantes não analisam, mas que são muito importantes. Primeiro, vamos falar do Free Float, que é quantos por cento das ações da empresa estão em livre negociação na Bolsa de Valores para nós, investidores, podermos comprar. A Wiz apresenta um free float de 48,60%, ou seja, 48,60% das ações da empresa estão em livre negociação no mercado. Agora passamos para o Tag Along, que indica para a gente o grau de proteção ao acionista minoritário com relação aos grandes acionistas da empresa. Faremos uma breve explicação agora sobre as ações da empresa. Existem 3 tipos, as ON, as PN e as Units. As ON são ações ordinárias, terminam em 3 no ticker e te dão direito ao voto na Assembleia. As PN são as ações preferenciais, terminando em 4 no ticker e te dão direito à preferência na distribuição de proventos. As Units são um conjunto de ações ON e PN estipulados pela empresa. É importante que todos saibam que todas as ações ON têm 100% de tag along e que nem todas as ações PN têm essa porcentagem. O ideal para a empresa é que tanto as ações ON quanto as PN tenham 100% de tag along. Por ser uma ação ON, com seu ticker WIZS3, apresenta um tag along de 100%. Bom, sabendo das informações anteriores, podemos iniciar agora uma pequena avaliação do preço da ação e seu histórico. No dia da gravação desse vídeo, a Wiz 3 estava sendo negociada a R$ 9,89. Vamos dar uma olhada agora no gráfico de histórico dessa ação. Ao avaliarmos o histórico de preço, conseguimos ver que a empresa não se recuperou completamente da crise de 2020. Vemos que em janeiro de 2020, a ação da empresa chegou a custar R$ 14,77. No auge da crise, em março do mesmo ano, a mesma ação chegou a custar R$ 7,10. Notamos que em junho de 2020, a empresa já tinha apresentado uma boa recuperação, chegando a valer R$ 11,66 por ação. Porém, as notícias de uma possível não renovação de contrato com a Caixa fizeram o preço da ação iniciar um processo de queda, que culminou com a concretização da notícia em fevereiro de 2021. A ação chegou a custar em março de 2021 R$ 6,04. Após essa mínima, novas notícias de boa utilização do dinheiro em caixa e novas parcerias da empresa animou o mercado, que voltou a ver com bons olhos o ativo. Com isso, as ações WIZS3 apresentam um crescimento aproximado de 46% nos últimos 30 dias. Iniciaremos agora a análise dos indicadores de valuation, começando pelo Dividend Yield, que é quantos por cento do preço atual da ação é distribuído em dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas. Para quem não sabe, dividendos são parte dos lucros da empresa que são distribuídos aos acionistas. O dividend yield da Wiz hoje é de 6,16%, ou seja, nos últimos 12 meses ela distribuiu ao seu acionista aproximadamente 60 centavos por ação. Veremos agora o gráfico de histórico desse indicador. Olhando o gráfico de dividend yield, percebemos que desde 2017 o indicador vinha crescendo e apresentando excelentes níveis. Sabemos que com a não renovação do contrato com a Caixa, a tendência já indicada pelos gestores da empresa é a diminuição do dividend yield. Vamos avaliar os próximos anos buscando a estabilização desse indicador. Vamos avaliar agora o gráfico de proventos da empresa. Proventos que são a soma dos valores absolutos dos dividendos e juros sobre capital próprio. Dando uma olhada no gráfico, conseguimos ver que a Wiz distribuiu dividendos ininterruptamente desde 2015. Vemos também que a distribuição de proventos não apresenta grandes oscilações e que a empresa já distribuiu em 2021 60 centavos por ação. Em complemento ao Dividend Yield, vamos avaliar agora o Dividend Payout, que é quantos por cento dos lucros da empresa é distribuído por meio de juros sobre o capital próprio e dividendos aos acionistas. O ideal é que o payout não seja superior a 100%, ou seja, que não distribua mais de 100% dos seus lucros em dividendos. Com isso, poderemos dizer que é uma distribuição de dividendos sustentável. Hoje, o payout da Wiz é de 50%, ou seja, o resto dos 50% dos lucros da empresa fica na própria empresa para reinvestimento e criação de novas parcerias. Agora vamos dar uma olhada no gráfico do payout. Avaliando o gráfico, conseguimos perceber que a Wiz distribuía desde 2016 até 2018 100% dos seus lucros. Em 2019, a empresa começou a distribuir somente 50% dos seus lucros, sendo isso extremamente importante nessa fase atual da empresa, que busca novas parcerias e vem utilizando muito do seu caixa. Continuando com os indicadores de valuation, temos agora o P sobre L, que é o preço da ação atual dividido pelo lucro da empresa por ação.
e indica pra gente em aproximadamente quantos anos a empresa vai nos retornar em lucros o que nós investimos nela hoje. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15, como já disse Benjamin Graham no seu livro O Investidor Inteligente. Para quem não sabe, Benjamin Graham foi o mentor de Warren Buffett, o maior investidor do mundo. Hoje, o P sobre L da empresa está em 8,12, que é considerado um P sobre L muito bom. Vamos dar uma avaliada agora no gráfico de histórico desse indicador. Dando uma olhada no gráfico, percebemos que o indicador sempre esteve abaixo de 15 e que hoje o P sobre L da Wish está mais baixo do que sua média histórica, que é de 9,70. Temos que levar em consideração que até esse momento a empresa ainda contabiliza os lucros antigos do contrato da Caixa. Sendo assim, podemos esperar uma queda de seus lucros, consequentemente, um aumento do indicador. Lembrando que nenhum indicador deve ser avaliado de forma individual. Temos que avaliar o conjunto de indicadores, o mercado atual e o setor da empresa. Agora falaremos sobre o P sobre VP, que é o preço atual da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. Lembrando que um P sobre VP igual a 1 significa que nós estaremos pagando pela ação o equivalente ao valor do patrimônio da empresa por ação. O ideal para esse indicador, também segundo Graham, é que ele seja menor do que 1,5. Hoje, o P sobre VP da empresa está em 5,31, bem acima do ideal. Ou seja, o preço da ação está equivalente a 5,31 vezes o valor patrimonial da empresa por ação. Vamos dar uma olhada agora no gráfico desse indicador. O gráfico nos mostra que o P sobre VP da empresa vem caindo desde 2016 e que o indicador está abaixo de sua média histórica, que é de 9,75. Notamos que esse parâmetro da Wish sempre foi superior a 4, principalmente por ser uma empresa asset light, fazendo a proporção entre o preço e o valor patrimonial ser alta. Importante esclarecer que Asset Light é um modelo de negócio cujo objetivo é manter a menor quantidade possível de ativos para manter as operações, sempre buscando eficiência na produção da empresa. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma maneira, inscreva-se no canal e deixe seu like. Nós entregamos análise de 2 empresas toda semana e muitos outros conteúdos instrutivos para que você saiba tudo sobre renda variável. Vamos lá, o que para você é muito rápido, para a gente vale muito. Então deixe o seu like e ajuda esse canal a crescer. Agora voltando com os indicadores de endividamento, e iniciamos eles com a dívida líquida sobre patrimônio líquido, uma relação entre a dívida da empresa e o patrimônio da empresa. O ideal desse indicador é que ele não passe de 1, indicando para a gente que o valor da dívida não supera o patrimônio empresarial. Hoje o indicador está em menos 0,86, um excelente nível. Esse indicador negativo nos informa que a dívida líquida da empresa também é negativa, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Vamos agora ao seu gráfico de histórico. Podemos perceber no gráfico que a empresa sempre apresentou uma relação entre a dívida líquida e o patrimônio negativa, ou seja, a empresa sempre teve mais caixa do que dívidas. Notamos também que o indicador vinha crescendo até 2017, mas nos anos seguintes a Wish retornou aos seus padrões gerais. Hoje o indicador está abaixo de sua média histórica, que é de menos 0,79. Falaremos agora sobre a dívida líquida sobre o EBIT, que indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa pagaria suas dívidas se ela usasse o EBIT inteiro para o pagamento. Importante esclarecer que o EBIT são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. O ideal desse indicador é que ele não seja maior do que 3, ou seja, poderia ser paga a dívida da empresa em apenas 3 anos. Hoje o indicador está em menos 0,79, muito bom resultado. Vamos para o seu gráfico de histórico. Percebemos no gráfico que a dívida sempre foi menor que o EBIT da empresa e que, assim como o indicador anterior, estava crescendo até 2017, voltando aos níveis normais em 2020. Vemos também que o indicador está abaixo da sua média histórica, que é de menos 0,72. Outro indicador de endividamento importante são os passivos sobre ativos, uma comparação simples entre os passivos da empresa e os ativos da empresa. Se o indicador for maior que 1, indica pra gente que a empresa tem mais passivos do que ativos. Se o indicador for menor que 1, indica que a empresa tem mais ativos do que passivos. O ideal, é claro, é que o indicador seja menor do que 1. Hoje está em 0,69, indicando o total controle dos passivos da empresa. Com isso, sabemos que o valor dos passivos da empresa representa 69% do valor dos ativos da empresa. Vamos dar uma olhada agora em seu gráfico de histórico. Conseguimos ver que a Wish sempre teve mais ativos do que passivos, pois esse indicador sempre foi menor do que 1. Porém, conseguimos ver que vem havendo um ligeiro crescimento desde 2013, ainda não sendo uma preocupação. Hoje, o indicador está acima de sua média histórica, que é de 0,53. Iniciaremos agora a análise da liquidez corrente da empresa, que indica pra gente a capacidade que ela tem de pagar as suas contas no curto prazo.
Esse indicador é representado pelo ativo circulante sobre o passivo circulante. Ativos circulantes são os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e passivos circulantes são os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal é que a liquidez corrente seja sempre acima de 1, indicando a possibilidade de pagamento dos passivos dos próximos 12 meses com os ativos dos próximos 12 meses. Hoje encontra-se em 0,88, um pouco abaixo do esperado para a empresa. Veremos agora se isso é pontual ou não no gráfico de histórico. Avaliando o gráfico, podemos ver que em sua grande maioria, a empresa apresenta esse indicador acima de 1, sendo que somente nos anos de 2017 e 2020 apresentam um indicador abaixo do ideal, não sendo ainda um grande problema para a empresa. Porém, devemos ficar de olho nos próximos anos, buscando saber se o indicador volta aos padrões anteriores ou continua em queda. Se você está gostando dessa análise, vai gostar também da que fizemos sobre a Transmissão Paulista, ou ISA-CETEP, como você quiser chamar. Tá no card aqui em cima. Depois desse vídeo, dá uma olhada lá. Vou deixar o link aqui na descrição. Agora falaremos dos indicadores de eficiência, iniciando pela margem bruta, que é uma relação do lucro bruto com a receita líquida. Receita líquida, que é quanto entra na empresa proveniente da venda dos produtos e serviços. E lucro bruto é quanto entra na empresa menos quanto foi gasto na produção desses produtos e serviços. Esse indicador não tem um valor de referência, sendo o ideal compará-lo com seus pares do mesmo setor. Hoje, a margem bruta da empresa está em 76,38%. Vamos dar uma analisada agora no gráfico para ver se sempre foi assim. Ao olharmos o gráfico da Wish, percebemos que não há muita oscilação no indicador, mas vemos que a margem bruta vem aumentando ao longo dos anos, mostrando boa atuação da gestão da empresa. Vemos também que hoje o parâmetro está acima da sua média histórica, que é de 69,83%. O próximo indicador a ser analisado é a margem EBIT, uma relação entre o EBIT da empresa e a receita líquida. Como já dissemos antes, o EBIT são os lucros da empresa antes que sejam pagos os juros das dívidas e os impostos. A margem EBIT nos informa a lucratividade operacional da empresa e o crescimento da eficiência produtiva ao longo dos anos. O ideal para a margem EBIT é que ela seja acima de 10%. Hoje está em 40,46%, uma margem muito positiva. Agora vamos para o seu gráfico de histórico. Percebemos que a margem EBIT vinha num crescimento desde 2012 até 2019, porém o ano de 2020 não foi positivo para quase nenhuma empresa, e para a Wish não foi diferente, com uma pequena queda do indicador. Agora falaremos da margem líquida, um dos indicadores mais buscados pelos analistas por ser uma relação entre o lucro líquido e a receita líquida da empresa. Lembrando que lucro líquido é o lucro final da empresa e receita líquida é a receita inicial. O ideal é que a margem líquida também seja acima de 10%. Hoje a Wish trabalha com o indicador em 24,25%, o que é muito bom. Mas vamos dar uma olhada no gráfico para ver se sempre foi assim. Ao avaliarmos o histórico, vemos que a margem líquida não apresenta grandes oscilações. Vemos que mesmo com um ano ruim, a empresa se manteve com o indicador acima de 10%, porém abaixo de sua média histórica, que é de 27,21%. Vamos lá, uma média histórica de 27% não é para qualquer um. Temos que lembrar que a Wish terá seu lucro impactado nos próximos anos, principalmente pela não renovação do contrato com a Caixa. Mas conseguimos ver que a gestão da empresa vem fazendo um ótimo trabalho com a aquisição de novas receitas e criação de novas parcerias. Falaremos agora sobre os indicadores de rentabilidade, começando com o ROI, o queridinho dos analistas, que é uma relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido da empresa. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 10%. Hoje, a Wish apresenta um ROI de 65,42%, positivamente acima do ideal. Como já foi dito antes, a Wish é uma empresa asset light, com patrimônio líquido baixo, tornando essa relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido alta. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico. Podemos confirmar essa informação no gráfico, mostrando que o menor valor do ROI da empresa foi de 47%. Vemos também que desde o ano de 2013 o indicador vinha crescendo, porém houve uma enorme queda no ano de 2020, estando hoje abaixo de sua média histórica, que é de 86,10%, uma média espetacular. O segundo indicador de rentabilidade a ser avaliado é o ROIC, que é EBIT menos impostos sobre patrimônio líquido mais o endividamento. Esse indicador mede a rentabilidade que uma empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive as dívidas. O ideal é que esse indicador também seja acima de 10%. Hoje está em 72,59%, bem acima do ideal. Poucas empresas listadas em bolsa de valores conseguem ter uma rentabilidade e seus indicadores tão altos. Veremos agora seu gráfico de histórico para ver se sempre foi assim.
Dando uma olhada no gráfico, percebemos que o ROIC vinha em crescimento desde 2013, e assim como o ROI, o indicador caiu no ano de 2020. Vemos também que ele nunca esteve abaixo de 40%, uma marca espetacular. Vamos analisar os próximos anos para ver se o ROIC continua em queda ou volta ao seu crescimento anterior. Para finalizar os grupos de indicadores, falaremos agora dos de crescimento, começando com o CAGR das receitas dos últimos 5 anos, indicando para a gente a média ponderada do crescimento das receitas dos últimos anos. O ideal desse indicador é que ele seja acima de 5%. Hoje, o indicador está em 17,16%, bem acima do esperado. Agora, como sempre, analisaremos seu gráfico. Avaliando o histórico, conseguimos ver que as receitas seguem crescendo, porém em proporções menores do que os anos anteriores. Lembramos que essas receitas devem cair no ano de 2021, principalmente devido à perda do grande contrato com a Caixa. Agora avaliaremos o CAGR dos lucros dos últimos 5 anos, que também é uma média ponderada do crescimento, só que agora dos lucros da empresa. O ideal desse indicador também é que ele esteja acima de 5%. Hoje, em 14,87%, mostra um indicador positivamente acima do seu ideal. Mais uma análise agora do gráfico de histórico. As informações desse gráfico nos mostram que, assim como as receitas, os lucros vêm crescendo, mas não tanto quanto os anos anteriores. Assim como no indicador anterior, a tendência é que os lucros a partir de 2021 sejam menores, pelos mesmos motivos citados anteriormente. Se você chegou aqui é porque esse conteúdo está realmente te ajudando, então inscreva-se no canal nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e deixe o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Agora vamos a uma breve conclusão. Com a análise que fizemos, conseguimos ver que a Wish é uma excelente empresa com ótimos indicadores. O problema é que esses mesmos indicadores nos mostram o passado, e bons resultados passados não garantem bons resultados futuros. Devemos então avaliar os próximos resultados, buscando entender se as novas parcerias com o Itaú, Banco Inter, BMG, Fiat, Caoa e Banco PB renderão receitas suficientes para a manutenção dos resultados passados. Lembrando aqui que esse vídeo não é uma indicação de compra ou de venda de nenhum ativo em questão. Agora nos diga qual empresa você gostaria que analisássemos. Deixa aqui nos comentários. Então é isso, um abraço e até a próxima!